Olá, igreja! Louvado seja Deus pelo dia de hoje. Estou gravando aqui essa abertura do culto, do lugar onde gravei a primeira mensagem que eu mandei para a igreja, o primeiro vídeo. E faz um tempinho já, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito. Quero agradecer aos irmãos, reafirmar o nosso compromisso de sustento da obra de Deus através da igreja e aqueles que estão devolvendo seus dízimos e ofertas. Durante a pandemia, a igreja providenciou recursos, meios e os irmãos têm comparecido. Graças a Deus estamos podendo pagar nossas contas e estamos aguardando aí para voltar essa pandemia, para termos a oportunidade de estarmos juntos, para glorificarmos ao Senhor. Hoje temos uma nova modalidade no Ministério de Louvor da igreja, vocês vão ver durante o culto. Quero também parabenizar os irmãos sobre a oração pelas famílias. Eu achei muito legal os irmãos ir colocando ali no WhatsApp, eu orei pela família tal, minha oração foi dirigida para a família tal, vamos continuar orando. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz que recebi o telefonema da minha família, o Max e a Liane, sua esposa, declarando que estavam orando por nós. Então foi muito bom isso aí. E que Deus abençoe os irmãos. Também, irmãos, eu quero dizer que nós estamos agora no mês de junho com uma nova ênfase, é a adoração. O pastor Ricardo dá abertura hoje no mês de oração, trazendo uma mensagem para cada um sobre adoração. E eu quero lembrar os irmãos que se você quer mandar um hino para a igreja, um louvor, manda para mim, para ser postado no grupo aqui, entendeu? Que aí a gente vai postar. Agora não demora muito não faz igual aquele rapaz que deixou para acabar a ênfase do mês para mandar um louvor. Ou aquele outro que estava escalado, que chegou no dia e ele disse que não ia poder, que não tinha conseguido fazer a gravação. Tá aberto aí, olha, para você adorar o Senhor, manda o vídeo que a gente vai postar no grupo. Mas me avisa antes, assim, uns 3 dias, que é pra gente preparar a ordem do culto e tudo direitinho, tá bom? Marilene tem preparado aí, os irmãos têm ensaiado, e glória a Deus por isso. Grande abraço, o culto hoje vai ser maravilhoso. Vamos orar? Deus amado, entramos na tua presença, Senhor Deus, abrindo as portas do céu e nos colocando na tua presença para glorificar o teu nome. Receba nosso louvor, nossa adoração, ouça nossa prece, Senhor Deus. Atenda o nosso pedido, nosso clamor pelas vidas que estão necessitadas. Que o Senhor seja adorado. Toma o teu lugar, Senhor Deus, e abençoa nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém.
ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão sua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos juntos em mais uma quinta-feira para refletirmos sobre a palavra de Deus. Estamos iniciando também um novo mês, o mês de junho. E nesse mês nós temos uma nova ênfase. Terminamos maio, onde a ênfase foi família, e agora estamos iniciando o mês de junho com a ênfase de adoração. Um tema que certamente enche o nosso coração, porque fala muito da nossa identidade, de quem nós somos. Nós somos adoradores. Deus nos fez com uma missão muito clara. Diante de tudo o que fazemos, o mais importante é quem somos. E nós somos filhos que querem se relacionar com Deus, e uma vez que estamos vivendo esse relacionamento, nós cultivamos uma adoração diante de Deus. Muito bem, pensar sobre adoração não é algo novo. Falar sobre adoração é algo que é revisitar realidades que nós já vivemos e já conhecemos. E para isso eu quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia. Lá na carta de Pedro, capítulo 2, no verso de número 9. É um versículo e uma passagem muito conhecida nossa, mas eu queria destacar aqui a lembrança de cada um de nós, algo muito especial dentro desse mês, que é o mês de junho, com a ênfase da adoração. Vamos ler juntos? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que lindo, não é, irmãos? Que lindo ver como Deus olha para a gente. Que lindo ver como o Senhor tem uma expectativa a nosso respeito. E que lindo ver que uma vez que fomos alcançados pelo sangue precioso de Jesus, recebemos uma função e uma missão tão nobre, a adoração. Esse texto me chama a atenção e eu quero destacar com você uma pequena parte dela, que está no início do versículo, que diz assim: Vós, porém, sois sacerdócio real. Sacerdotes é aquele que ministra a Deus. É aquele que tem a missão de levar o povo à adoração, à contemplação, a estar diante de Deus. Talvez alguns possam pensar, ou algumas pessoas possam pensar: eu não sou um sacerdote. Sacerdote é aquele que foi separado, consagrado, estudou, se equipou para ter uma missão específica. Durante muito tempo, esse foi o entendimento das pessoas. Mas é tão lindo saber que no coração de Deus não é muito assim que funciona. No coração de Deus, através de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho, ele constituiu a todos aqueles que passaram a ter Jesus no coração como sacerdotes, como aqueles que podem e devem ministrar ao coração de Deus, como aqueles que podem e devem assumir esse papel de ser uma inspiração para tantos outros que estão ao seu redor. Ser um sacerdote, ser alguém que ministra ao coração de Deus. Mas quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa voltar um pouco na história. Porque se eu hoje sou um sacerdote, será que existe algum registro bíblico que aponta para mim quais são as minhas missões ou quais são as minhas funções enquanto um sacerdote? Tem sim. A Bíblia ela é linda, a Bíblia ela é um manual, a Bíblia ela está pronta para nos ensinar. E lá no inicinho da história bíblica, lá no inicinho, quando o povo de Deus está sendo formado, quando Moisés está com o povo lá no deserto e recebe de Deus então as instruções, Deus traz algumas instruções ou algumas funções ou algumas atribuições aos sacerdotes que eram específicas para aquele tempo, mas que os princípios se aplicam para mim e para você hoje, como uma geração de sacerdotes, com o entendimento de que
Não é mais uma classe de pessoas ou um grupo de pessoas que tem uma função específica, mas isso fala comigo, isso toca você, isso tem a ver com cada um de nós que aceitamos a Jesus no coração. E aí eu queria pensar com você sobre isso. A primeira coisa que eu quero pensar com você é que a nossa vida ela precisa ser consciente. A nossa vida ela precisa ser intencional. Eu preciso fazer as coisas a partir de um objetivo claro. E quando a gente está falando em adoração, eu preciso ter a consciência de que eu sou um sacerdote e tudo que eu faço vai refletir numa expressão de adoração. Adoração não é só aquele momento quando eu estou lá na igreja, de mãos levantadas ou cumprindo um ofício religioso. É muito maior do que isso. E aí, irmãos, eu me lembro das palavras de Jesus. Jesus disse para um grupo de pessoas, olha, eu não vim revogar as leis de Moisés. Eu não vim revogar os ensinamentos de Moisés, mas eu vim cumprir. E eu vim trazer um entendimento muito mais amplo do que vem a ser aquilo que são os princípios bíblicos. E aí isso se aplica a nós, como pessoas que são chamados de sacerdotes, daqueles que têm uma missão de ministrar o coração de Deus. E quando a gente olha para trás, os sacerdotes eles tinham uma missão muito bonita. E essa missão ela não se perdeu no tempo. Essa missão ela também é para mim e para você. E aí eu queria pensar algumas dessas características. A primeira delas, eu já falei, é a gente ter intencionalidade. Eu preciso entender quem eu sou. Eu sou um sacerdote, então tudo que eu faço, ele aponta para uma expressão de adoração. Seja intencional, seja consciente. Vista e se revista dessa atribuição e dessa função que o próprio Jesus te deu. Nós somos geração de sacerdotes. Muito bem, mas quando a gente olha para trás, a gente vai perceber que os sacerdotes tinham uma função muito bacana, que era a função de preparar locais de reunião. Como assim, Ricardo? No tempo em que os sacerdotes foram escolhidos por Deus, eles tinham uma missão de transportar o tabernáculo. E o tabernáculo era uma grande tenda, e nessa grande tenda as pessoas iam oferecer os seus sacrifícios. E os sacerdotes estavam ali para receber os sacrifícios, e os sacrifícios eles eram expressão de culto, de adoração, e eles então recebiam naquela tenda o povo e os sacrifícios feitos. Então uma missão que passou todo esse tempo e que chega hoje para mim e para você é: eu como sacerdote preciso sempre me lembrar que eu tenho a função de preparar os locais de reuniões, as tendas de encontro, os lugares onde as pessoas vão poder falar com Deus, se encontrar com Deus. A gente tem uma sensação de que quando nós tínhamos ainda a liberdade de estar na igreja, ali era o lugar de culto. Nesse tempo de isolamento social, nós temos nos apropriado, tomado consciência, sendo intencional, mais uma vez, de que o local de reunião, o local de culto é onde a gente está. Às vezes é ao redor da mesa da cozinha, às vezes é sentado na sala, às vezes é numa varanda, é no lugar onde nós estamos. Mas o lugar onde nós estamos precisa ser preparado, precisa ser conduzido para que as pessoas, ao chegarem naquele ambiente, percebam: opa, ali é um ambiente onde vai estar sendo realizado um culto a Deus. Eu e você, como sacerdotes, temos essa missão: preparar lugares de encontro, preparar lugares de reuniões, preparar lugares com intenção, onde naquele ambiente tudo que vai ser feito para adoração a Deus. Hoje nós estamos em casa e a nossa casa é esse lugar de encontro com Deus. Então resgate isso no seu coração, resgate isso no seu entendimento. Eu sou um sacerdote, eu sou consciente desse papel.
E além de consciente desse papel, eu tenho uma função. E a minha primeira função é preparar esse ambiente. Como um anfitrião que prepara para um pequeno grupo o ambiente para aquela reunião, eu sou essa pessoa. Eu vou preparar para que o meu filho tenha um ambiente de oração, para que a minha esposa tenha um ambiente agradável para ela ter um tempo de meditação da palavra. Eu sou essa pessoa que vou preparar esse ambiente. Mas também tem uma outra função que é muito interessante. O sacerdote ele tem a função de levar a presença de Deus. Houve um tempo na história que existia a Arca da Aliança. Era uma caixa revestida de ouro e ali dentro ficavam os 10 mandamentos, uma porção do maná, a vara de Arão. E quando as pessoas olhavam para aquela caixa, para aquela arca, eles imaginavam, ali vai a presença de Deus. Hoje, eu e você somos essa raça, essa geração de sacerdotes. A arca hoje ela não é mais uma caixa de madeira. A arca hoje é o meu coração. O meu coração precisa ser um lugar onde Deus habita. A Bíblia diz que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio e, através de Jesus, ele passou a habitar no nosso coração. Nós agora somos essas arcas ambulantes. Então, se eu tenho a missão de ser consciente, se eu tenho a missão de preparar lugares de reunião, eu também tenho essa missão ou essa função de transportar a presença de Deus. Irmãos, quando a gente tem essa consciência, tudo que a gente faz é diferente. Quando eu falo com as pessoas, eu falo na consciência de que eu preciso, ao falar com as pessoas, transmitir a presença de Deus. Quando eu vou resolver uma situação conflituosa, eu me lembro que eu carrego dentro de mim a presença de Deus. E naquela situação de conflito, eu trago a presença de Deus para me ajudar a resolver o conflito. Sacerdote, aquele que carrega a presença de Deus. Eu e você precisamos nos lembrar disso e precisamos ter consciência de que o tesouro precioso da presença de Deus está dentro do nosso coração. A palavra está dentro da nossa mente. A palavra está dentro do nosso coração. A ação do Espírito Santo está dentro do nosso ser. E nós transportamos a presença de Deus. Então, tudo que fazemos, precisamos ter essa consciência. Não é quando eu estou lá no templo. Não é quando eu estou lá numa reunião. É em todos os momentos, em todos os lugares. Essa é uma consciência. Nós já ouvimos falar sobre isso, mas nós precisamos avivar isso no nosso coração. Agora tem uma outra função que eu acho que é muito linda, muito linda. Nós falamos até aqui sobre ser consciente, nós falamos até aqui sobre preparar esse lugar, que é o lugar onde vamos nos reunir, nesse tempo é a nossa casa. Nós falamos sobre ser consciente de que carregamos a presença de Deus, mas nós também precisamos ter a consciência de que nós somos aqueles que ministram o coração de Deus. A palavra para adoração é proskunel. Proskunel vem do entendimento de prostrar-se, de declarar, de proclamar. Proskunel. Ministrar a Deus é você se colocar num lugar onde você se prostra diante de Deus, não simplesmente fisicamente, mas com as intenções, com as motivações do seu coração, com a intencionalidade, com a consciência de que estamos ministrando a Deus. Como é que a gente ministra a Deus, irmãos? São tantas as maneiras. A gente ministra a Deus quando a gente lembra que Jesus é a razão da nossa vida. Quando Jesus é exaltado sobre tudo que fazemos. A gente ministra a Deus, irmãos, quando a gente está com palavras nos nossos lábios que declaram a fidelidade, a bondade, a presença de Deus.
E aí a gente pode fazer isso das mais variadas maneiras, cantando, declamando, sendo bom, sendo consciente da necessidade do outro e ajudando o outro. A Bíblia nos lembra lá em 1 João que se eu não consigo amar aquele que eu vejo, que é o meu irmão, que é o meu próximo, como é que eu vou amar a Deus? Muitas vezes, ministrar o coração de Deus é ter empatia com o coração do próximo. Muitas vezes, ministrar ao coração de Deus, adorar a presença de Deus, é se fazer como aquele que alcança aquele que está mais próximo de nós. Ministramos ao coração de Deus. Vivemos um tempo, irmãos, que nós não estamos mais inebriados, iludidos de que a adoração é uma canção, de que a adoração é um lugar, de que a adoração é um ambiente. Mas temos a consciência de que a adoração é uma ação. Temos consciência de que a adoração é como eu faço, para quem eu faço, com a intenção que eu faço. Deus está atento a essa realidade no nosso coração. Que nesses meses, onde vamos refletir sobre tantas coisas, onde vamos ser lembrados sobre tantos conceitos daquilo que Deus tem para nós, que nós possamos nos apropriar mais uma vez, de que não é algo que precisamos esperar dos outros, mas é algo que fala diretamente comigo. Eu sou esse sacerdote. Eu tenho essa consciência de que Jesus me alcançou e que Jesus me capacitou de ser alguém que tem a consciência da função e da missão de adorar a Deus, de ser alguém que está sempre pronto a preparar um ambiente onde as pessoas vão ter um encontro real com Jesus, de ser alguém que está pronto a carregar a presença e demonstrar que a presença de Deus habita dentro de nós, de ser alguém que em tudo que faz ministra o coração de Deus. Que possamos ser esses sacerdotes nesses dias, nesse tempo, que se levanta consciente de uma ação e de uma missão. E por causa disso, honra o coração de Deus. Que Deus abençoe você, querido irmão, cada sacerdote que está ouvindo essa palavra e que queime no seu coração essa disposição de ser alguém que honra a Deus em tudo que faz. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque não ficou limitado a um grupo de pessoas, mas por causa do teu sacrifício na cruz do Calvário, por causa da sua ação na cruz do Calvário, hoje, todos que temos consciência e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ser sacerdotes reais, aqueles que adoram ao Deus vivo e verdadeiro. Não nos deixe esquecer isso, Senhor, e que vivamos uma vida de adoração, que se expressa desde as mais simples até as mais complexas ações que a gente possa viver. Que vivamos uma vida que exalte o seu nome. Fica conosco, Jesus, e abençoe o nosso restante de semana, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu claro.
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.